Salve, salve, Mauro Moraes. Hoje eu queria falar um tema que eu fiquei pensando sobre algumas coisas que eu fiz na minha vida que talvez, se eu não estivesse feito, talvez não, com certeza, se eu não estivesse feito, eu realmente estaria numa vida um pouco mais difícil. Eu acreditaria que não tinha uma empresa, não tinha uma liberdade financeira, não teria um carro interessante, uma vida um pouco melhor. Hoje eu trabalho mais com inteligência, tenho funcionários que trabalham comigo. Talvez se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz, eu estaria nesse limbo aí que muitos homens estão, infelizmente, e às vezes são homens que poderiam estar muito bem de vidas, obrigado, ou quiçá ricos, mas que desistiram no caminho, se acomodaram e às vezes pensaram que a vida é dessa forma mesmo, deixa a vida me levar, e a vida levou. Então eu queria hoje conversar com vocês, trocar uma ideia sobre a procrastinação. Eu acho que o homem ele tem um problema enorme com a procrastinação. Eu acredito que todo ser humano. De deixar as coisas que têm que ser feitas agora para depois. E eu passei muito tempo da minha vida assim, sabe? Apesar de ser um cara que eu sempre fui muito questionador. Toda a minha vida, desde moleque, de menino, eu sempre questionei o porquê das coisas. Sempre gostei de ler, sempre gostei de entender, sempre gostei de pensar diferente das pessoas. Eu nunca quis ser igual às pessoas. Eu sempre tive um pensamento solitário. E passei por algumas dificuldades por ter esse pensamento solitário de não ser compreendido, às vezes de não ser aceito, às vezes de não escutar uma coisa e ficar calado. Vocês são assim, tipo, gente fala o que quer com você e você escuta calado por educação? Ou você fala, mas fala num tom educado? Eu sou daquele cara, se o cara falou alguma coisa comigo, ele vai escutar, mas com um tom de educação, porque eu tenho educação. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui um cara muito crítico às coisas, eu sempre sabia que eu poderia galgar as coisas que eu acredito que tem mais coisas aí que eu possa crescer, que eu vou crescer, com certeza vou crescer, se eu não procrastinar. Mas passei muito tempo procrastinando, muito tempo esperando as outras pessoas serem o salvador da minha vida. E cara, eu vou dizer uma coisa a você. É horrível. É a pior coisa do mundo você procrastinar, você deixar de fazer as coisas que você tem que fazer. E o tempo vai passando. E vai passando um mês, 2 meses, um ano, 3, 4 anos e vai chegando. O tempo, ele vai chegar. O tempo, ele vai chegar. Se você estiver vivo, vai chegar para você. Então não tem como você simplesmente escapar. Ou você vai tentar, ou você vai ser um cara frustrado e simplesmente vai aceitar o destino e a vida como ela é para você. Eu acredito que a pior coisa da vida é você deixar de fazer o que você queria fazer por medo
ou simplesmente porque você desistiu. Você chegou a uma parte da sua vida que ficou meio de boa, tá tudo bom, tá tudo bem assim dessa forma, eu vou vivendo, nada como um dia após o outro, e vai passando. E eu fico imaginando quantos e quantos sonhos a gente deixa no cemitério, né? Quantos e quantos professores, grandes empresários, inventores, atletas não aconteceram porque tinham pessoas que tinham esses potenciais para ser essas coisas e procrastinaram, deixaram para depois a vida levar e simplesmente sempre ficaram no anonimato. E eu venho dizer a você, porque eu vejo alguns comentários de algumas pessoas falando, perguntando, para dar uma dica. A dica que eu dou para um homem que quer se desenvolver, que quer se aperfeiçoar, a primeira coisa que, na minha humilde opinião, pode mudar a sua vida é a leitura. É a leitura, é você ver canais no YouTube que falam de desenvolvimento pessoal, é você procurar aprender, procurar o conhecimento, separar de pessoas que não vão agregar absolutamente nada na tua vida. E eu falo de familiares mesmo, de familiares, de pessoas, de amigos que não tem nada para agregar, não tem conhecimento para te passar. São essas coisas que de fato vão melhorar, sabe? Melhorar uma conjuntura mais na frente. Porque, cara, deve ser horrível você acabar, terminar velho, fim da vida, uns 80, sei lá, 90 anos. E você pensar e olhar um cara mais jovem fazendo coisas que você não quis tentar, deixou a vida levar. E às vezes fica até com raiva. Eu tenho exemplos de pessoas perto de mim que são mais velhos do que eu, que não gostam de mim, porque eu tentei. Eu acredito que não só eu, mas vários e vários empreendedores. Eu não sou empresário, eu sou um microempresário, né? É eu e mais 3 funcionários, é pouca gente. Mas os grandes empresários, os caras que cresceram, que tem mais de 20, 30 funcionários aí, sempre tem uma história sofrida, uma história de piadinha, de gracinha, de quer aparecer. Mas foi esses caras que escutaram o seu coração e não deixaram que o poder da inveja, do ódio, da raiva pudesse afetar a vida deles e o rumo do que esperava para ele, né? Então o que eu aconselho a você é isso, cara, é procurar leituras, procurar entender as coisas, ficar mais sábio, ser mais humilde. Quando eu falo de ser sábio, no sentido de aprender com humildade, sabe? Fazer as coisas que têm que ser feitas, não procrastinar. E ter um rumo na vida. Qual é o rumo da vida que você tem, cara? O que é que você está fazendo para mudar a sua vida? Eu fiquei pensando, um rapaz que foi fazer um serviço lá comigo. Um rapaz não, né? Ele tem 50 anos. Só que ele é bem tatuagem, roqueiro e tal. E a gente conversando ontem sobre vários assuntos e tal. E falando de rock e tal, rock brasileiro, parará, parará. E ele é um cara de 50 anos, ele escuta aquelas bandas antigas, né, de rock, né? Ele tem até tatuado na cabeça as logomarcas das bandas, enfim. O cara é bem
uma cabeça para frente. E ele, conversando comigo, ele pensou coisas que, quando você vê uma pessoa, e no meu ramo, minha atividade, a maioria dos donos de confecção são coroas, são velhos e tal. E ele não tinha me visto, né? Minha foto, que tem a foto lá do WhatsApp da empresa. Quando ele me viu, ele não falou nada. Ele foi conversando, ele passou a tarde comigo, conversando, a gente fazendo serviço. Ele chegou e falou pra mim, cara, eu pensei que tu era um coroa, velho. Um cara mais velho do que eu. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com um cara muito mais novo do que eu. Aí eu disse, mas isso, idade não quer dizer muita coisa não, irmão. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Aí ele começou a trocar uma ideia comigo. Eu, na faculdade, meus amigos sempre foram mais velhos, sempre gostei de amizade. Tinha amigos mais jovens, mas os meus amigos eram os mais velhos, que eu gostava mais assim, porque você aprende muito com eles. E ele conversando comigo, ele falando, me contou a vida dele e tal, e contou quando ele começou. E ele disse pra mim que teve uma oportunidade de começar sozinho, trabalhar pra ele. Mas ele nunca se interessou e sempre teve medo. Aí eu contei a minha história. Contei minha história, disse que eu comecei do zero. Comecei do zero financeiramente falando. Eu comecei sem nada, só que eu já tinha expertise do negócio. Na minha mente eu já tinha expertise do negócio que eu tinha trabalhado com meu pai. Mas eu comecei do zero. Comecei vendendo. Rodava de Uber, tinha propaganda no carro. Visitava algumas lojas, algumas empresas. E pela internet. Comecei num quarto de 5 metros por 4 por 2, 8 metros um quarto. Da minha tia, que ela me ajudou. E eu coloquei uma mesa de corte, 2 cavaletes. Comecei a minha mesa de corte para começar a cortar material e terceirizar, né? Levar para as costureiras as confecções para fazer. Terceirizar a pintura. Fazia todo aquele trâmite, pegava o material, embalava, ensacava, levava para o cliente. E ele falando, pô, tu jovem e tal, e para, pô, o cara desenrolado e tal. E eu me arrependo de muita coisa, irmão, porque hoje eu tô numa situação dessa, diária, não tenho um emprego fixo, minha mulher me deixou. E ela sempre ganhou mais do que eu, e eu preciso pagar as coisas do meu filho, parará, papapá, tenho um filho de 9 anos, enfim. Eu fiquei pensando sobre a realidade dele. E a realidade de outros homens também, né? Teve um senhor, um idoso mesmo assim, procurando uma vaga de emprego lá na empresa e tal. E eu olho, cara, e vejo que foram pessoas que sonharam como eu sonhei. Mas que às vezes tiveram medo, ou às vezes aproveitaram em coisas que a sociedade diz que é para aproveitar. Farra, cachaça, mulher, putaria. A gente só vive uma vida. E isso de viver uma vida, eu concordo, a gente só vive uma vida. Mas como é que você quer viver a sua vida? Você quer viver uma vida no desconforto financeiro, sendo humilhado, sendo tratado mal, sem poder ir no restaurante e pedir uma comida, ver o cardápio, nem olhar o preço e poder comer, fazer uma viagem, ter o seu carrinho próprio, no ar-condicionado, com conforto, que vai locomover, ter um local confortável para quando voltar do trabalho. São essas coisas que eu fiquei pensando e acredito que é muito importante vocês também pensarem sobre isso. Primeiro, cuidem de vocês. Cuidem
de vocês financeiramente. Cuidem de vocês fisicamente e espiritualmente também, para depois pensar em outras coisas. Eu queria, com meus 20 anos de idade, ter a cabeça que eu tenho hoje. Talvez com a idade que eu tenho hoje, de 35 anos, eu estaria rico. E talvez agora, com os 35 anos, eu estaria se divertindo. Com moderação e com inteligência, viajando. Sabe? Viajando, vivendo realidades que eu sempre quis viver, tendo mais tempo para fazer outras coisas, enfim. Então, pensem nisso, nos sonhos que vocês deixaram para trás e nos sonhos que vocês podem correr agora. Não tem nada perdido. Os sonhos que deixaram para trás já se foram. Todo mundo tem algum sonho que deixou para trás. Eu tenho o sonho de ser professor. Mas hoje eu me sinto bem numa câmera falando com vocês. Sempre quis falar. Meu sonho foi sempre quis falar. E hoje eu entendo que não necessariamente ser professor é falar. Falar numa câmera, conversar, trocar uma ideia, que eu gosto de trocar uma ideia. Tenho vários assuntos para falar sobre tudo. Então, lembre-se disso. Se você sonhar e não praticar, vai chegar um tempo que você vai chegar na sua velhice e vai resmungar e vai ficar depressivo e triste porque não vai voltar. E cada dia que você diz que vai fazer amanhã o que você poderia fazer hoje, é mais um dia perdido para você ter a sua liberdade financeira. Sabe? E eu vendo essa situação desse cara, eu fiquei pensando, o cara disse que tem que fazer uma grana pro cartão, porque não sei o quê, perguntando se tinha coisa para fazer, parará. Veja que situação, meu irmão, um cara com 50 anos de idade. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, sobre ser um homem de verdade, sabendo que a gente já sabe de todos os clichês, né? Que só se tem pena de idosos, crianças e mulheres, homem não. Então só depende de você os rumos da sua vida. Os sonhos são seus, a vida é sua, mas depois você só não pode reclamar. Porque tudo é fruto da sua escolha. Então, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto. Até uma próxima. Valeu.